O Necta sempre teve a missão de ajudar. Na verdade, eu nasci para ajudar pessoas. Então, o meu lugar clínico é o lugar que eu sinto que eu preciso estar. E claro que a clínica sempre foi o carro-chefe do Necta. Eu era uma clínica e eu tinha que escolher qual era a sala onde eu ia clinicar. E é engraçado que eu não escolhi a sala maior. Eu escolhi a sala que tinha uma varanda que dava para ver os cavalos do colégio militar. A minha vida profissional, ela foi marcada pelo cheiro dos cavalos. Eu ia ao colégio militar com as minhas crianças ver os cavalos. Eu gostava desse contato com a natureza. As crianças reclamavam do cheiro da cocheira, mas eu adorava. Eu me acostumei com aquele cheiro. Eu gostava da minha sala. Eu ajudei muitas pessoas, muitas crianças, muitas famílias. E tudo isso, assim, é tão lindo porque muitas dessas pessoas se tornaram meus amigos. Eu tinha um pouco de dificuldade, né, de tirar as notas. Todos os professores falavam que eu era inteligente, mas eu não tinha saco para ficar nas aulas. E a Silvia me colocou para jogar xadrez. E foi, assim, muito gratificante. Primeiro porque, assim, eu vi que era possível. Na primeira Olimpíada, porque no colégio tinha Olimpíadas, né? Então na primeira Olimpíada eu já cheguei na final do xadrez. Depois cheguei a ganhar outras Olimpíadas. Então, através desse simples fato, né, desse simples ato de me ensinar a jogar um jogo, foi possível me ensinar alguma coisa sobre mim, sobre as minhas capacidades, sem fazer o que era esperado de repente ser mais incisivo. Não, precisa fazer. Não, vamos ver que se você quiser, você é capaz. Eu acho que foi um pouco essa mensagem, entendeu? Então, acho que ali ela já começou, fora todo o tratamento que ela dá. Então, assim, isso foi uma coisa que realmente achei muito legal. Então, eu conheci a Silvia e o Nectar quando eu estava na fase de transição da minha adolescência para ser uma jovem adulta, e eu pedi uma recomendação de uma terapeuta, e a minha mãe, que tinha sido paciente da Silvia por um período muito breve, me indicou assim: ela é maravilhosa. E aí eu fui. Eu fiquei me tratando, né, como paciente da Silvia durante muitos anos. E tem uma lembrança que é muito forte, assim, para mim, que eu sempre fui uma menina que eu tinha muito medo de dormir sozinha. Muito, muito, muito medo. E eu já era grande já, e eu não conseguia, eu tinha insônia. E teve uma vez, numa sessão, conversando sobre isso com a Silvia, ela fez uma pergunta assim para mim: mas de que você tem medo? E eu comecei a rir. E eu ri daquilo, e depois daquele momento eu nunca mais tive medo de dormir sozinha. E aquilo para mim foi muito marcante, porque eu não sei o que aconteceu, mas aquela situação que assolou a minha vida durante, sei lá, 15 anos, 20 anos, não aconteceu mais. Assim. Eu acho que esse é o momento mais marcante do meu processo terapêutico com a Silvia. Tiveram muitos outros, mas esse foi um que eu nunca esqueci, assim. O que aquela pergunta fez dentro de mim que me transformou para todo sempre. E eu sempre tive uma clínica fora da caixa. Eu ia na Praça Sans Pena com os meus clientes, a gente ia na livraria, eu alugava ônibus e levava todo mundo para fazer uma maratona, para ficar longe dos pais, para se fortalecerem. Então eu levava as crianças, os adolescentes, ou seja, a minha clínica nunca coube numa sala de 4 paredes. Primeira maratona, né? A gente fez uma maratona de crianças e adolescentes, se eu não me engano, em Araruama, né? E foi um momento assim muito marcante, né? Nesse evento, né, que é a maratona, tanto os técnicos se aproximam quanto
as crianças e os adolescentes que estão ali envolvidos, né, conseguem ter uma experiência de uma outra amplitude, né, o que é bastante significativo no trabalho clínico. E a partir dessa maratona, nós fizemos outras maratonas, o trabalho da psicomotricidade foi ganhando muito mais força, né? Muito mais vitalidade e fazendo muito mais sentido na minha vida. Na época eu tinha 25, 26 anos. Né? E aos poucos a minha clínica foi ficando muito mesclada. Tinha criança, tinha adolescente, tinha adultos, tinha grupos. Então a minha clínica, ela está na minha pele. E hoje, quando eu ajudo os meus alunos, quando eu dou supervisão à equipe Nectar, é baseada nessa clínica. E não havia nada que me deixasse mais feliz do que a sala de espera do Nectar, cheia de crianças, a Ivete preparando o café do Nectar. E eu abria, né, a casa. Então eu chegava às 6 horas, porque 7 horas Dona Silvia estava aqui, com o primeiro paciente dela. Ivete está comigo há quase 30 anos. Ivete, ela é um elemento fundamental dessa história, ela é uma peça de ouro. Como ela conhece minha história. Porque quando a gente fala do Nectar, é uma emoção. Hoje o que eu sou, o que eu aprendi, foi a Dona Silvia que ensinou. Aprendi muito com ela, aprendi a conhecer ela, tanto que eu conheço ela subindo a escada. Quando ela sobe a escada, eu sei se ela está bem ou se não está bem, pela maneira dela subir a escada. Do café, a revista, a escada limpa, a maneira de arrumar as salas, os materiais tinha que ser tudo assim de pontinha. Então a clínica sempre foi esse carro-chefe. Mas como o Nectar representava a prática au couturier, a gente criou uma estrutura sólida da formação em PPA. Eu fiz a formação, né, ainda no tempo que o Bernard vinha ao Brasil. Foram 4 anos muito intensos na minha vida. No meio desse caminho, a Silvia me convidou para fazer parte da equipe. E entrando no Nectar, depois de finalizar minha formação, né, a Silvia indo fazer a formação na Zefop, indo para a Europa e tal, chegou a vez dela vir fazer as turmas dela. Né? Nós, então, a acompanhávamos nesse processo de formar novos profissionais dentro da PPA. Junto com o Bernard, de uma outra forma, ela começou então com as turmas dela. E esse trabalho também, essa observação de ver a Silvia nessa construção do jeito dela trabalhar a PPA, foi muito importante para a minha formação profissional. E Silvia vem com toda a beleza que ela, né, adquiriu ao longo de toda a história dela profissional, então ela traz para a gente algo muito mais organizado, com um processo de continuidade que realmente nos assegurou muito mais, porque a prática é difícil, né? Só quem faz, né, sabe a dificuldade que é um estudo né, do desenvolvimento infantil, da qualidade das relações. Então, muitas coisas para aprender e Silvia trouxe, né, esse contorno que nos estruturou mais ainda, para além da beleza, é claro, né, que Bernard nos apresentou. Com ela, nos trouxe muito mais propriedades em termos de teoria e prática. E depois eu crio a formação em amadurecimento lúdico, a formação amalúdico. Ela ampliou também o nosso campo científico. Então nós podemos citar outros autores não citados pelo Bernard na PPA. Ela tem o lúdico e o processo de amadurecimento humano como carro-chefe. E ela criou, então, uma nova forma de formar os alunos para o trabalho com a criança. Então, hoje no Nectar nós temos a formação em prática au couturier e a formação amalúdico. A formação da Amalúdico toda foi muito forte para todos nós. Era uma turma bem heterogênea, de pessoas com formações bem diferentes. Entre si, a troca foi rica e com a Silvia também, muito rica. Tem pessoas na minha vida até hoje daquela turma. Em Xantipur nós tivemos um evento muito importante, foi
Nós estivemos lá 2 vezes, uma foi a formatura e um outro, acho que no final do primeiro ano, onde a gente atravessou um momento muito difícil, eu diria que desagregador. E que eu só não fiquei nervosa, porque era a Sílvia que estava na condução. E foi brilhante para todos nós, o desfecho. Forte, profundo e muito importante. Do mesmo jeito que a clínica do Néctar não pode ser dentro da caixa, a gente precisa de uma clínica que considere a criança, né? Também a formação precisava ir além-mar. Então, eu criei uma formação internacional. Eu levei os alunos para outros lugares do mundo. A primeira formação internacional foi em Tours, aonde eu levei os alunos para conhecerem Bernard, para estarem com eles. Depois eu levei os alunos para conhecerem as escolas de prática au couturier. Nós fomos para a Itália, nós fomos para a Espanha. Eu acho que a Sílvia tem uma característica muito disponível. Ela partilha os saberes que ela tem, né? E ela sempre teve essa preocupação. Ela partilhou essa possibilidade de nós irmos para a França, para irmos a Tours, no mesmo processo que ela viveu sozinha, né? Hoje ela tinha uma equipe e tinham pessoas para poder estar junto dela. Então, a companhia da Sílvia é maravilhosa. Viajar com ela é tipo fazer uma malinha e dar a mão e deixa ela guiar, né? Então, mas é claro que a gente tinha um objetivo muito claro, que era essa formação com o Néctar, então uma expectativa, né? Esse encontro, como é que vai ser? Nossa, a gente vai estar com o Bernard 5 dias, será que eu vou aguentar? Será que eu vou corresponder? Estudando, e foi incrível, assim, foi maravilhoso, porque a gente aprofundou muito, foram 5 dias imersos, e foi uma delícia, porque o grupo era muito gostoso, a gente tinha muita afinidade, né? Então, claro, tinha os momentos de lazer, um momento de relaxamento, e esse momento com o Bernard que foi, assim, incrível, e eu tô louco para que aconteça novamente. E até então, eu não tinha feito nenhuma internacional para curso. E aí, com o Néctar, eu pude viver essa experiência, poder conhecer outras culturas, poder conhecer pessoas diferentes, poder conhecer novas práticas, poder viver essa coisa de viajar em grupo, com pessoas que você não tem também tanta intimidade. Então, foi maravilhoso, um mundo, sabe? Mesmo para mim, assim, foi um universo muito diferente. Realizei sonhos. Foi com o Néctar que eu fiz a primeira viagem a Paris, que eu pude realizar esse sonho. Lugares que eu jamais pensaria em estar, por exemplo, na Índia, no Butão. Então, assim, poder conhecer novas culturas, poder estar com pessoas bacanas também nessas viagens. Me abriu o mundo, assim, sabe? Poder fazer essas viagens nesse intuito, poder conhecer a prática em outras culturas, né? Poder observar, simplesmente observar e contemplar, que era uma das temáticas da Sílvia, né? A contemplação. Eu fui para a Espanha, a gente foi para Madrid, para Barcelona e para Ibiza na mesma viagem. E depois eu participei de uma imersão com o Bernard na Itália. Então a gente foi para a Itália, fez um curso do Bernard. Nesse meio tempo também um grupo foi para Veneza, eu fui junto com esse grupo para Veneza. Depois um grupo seguiu para Milão. Foi uma experiência muito enriquecedora de estar viajando com um grupo de pessoas que já participavam comigo, né, dos cursos, que eu pude aprofundar a amizade, que eu pude conhecer outras pessoas, né, num ambiente muito rico culturalmente. De todas as pessoas que estavam indo, da programação, que era muito rica, né, culturalmente, e a Sílvia, que é um poço de cultura, né, que faz referência a tudo. Então foram viagens assim muito deliciosas. Eu lembro até hoje com muita alegria assim, desses momentos. E quando eu montei a formação Ama Lúdico, eu levei os alunos para conhecerem o Butão. Eu tinha muita vontade de conhecer o Butão, um país pequenininho entre a Índia e a China. Convidei o Ciro, meu filho, para ir comigo.
E aí tinha uma van que transportava a gente para os lugares. E aí nós estávamos, no meio do fim do mundo, no Butão lá, indo para um templo budista. E minha mãe vem e pergunta pro guia, quantas pessoas cabem nessa van? Aí eu olhando para ela, falei, calma assim, só tem nós dois. E aí ela falando, não, eu quero trazer meus alunos aqui. Eu falei, mãe, para com isso, estamos no Butão, no fim do mundo. E no ano seguinte ela levou. Então, essas formações internacionais, elas fazem muito sentido para mim, porque eu acho que a oportunidade que os alunos têm de conhecer outras experiências, outras culturas, outros mundos, e eu tenho a impressão de que eu vou sempre fazer formações internacionais. Dentro da formação também nós temos as consultorias, as escolas onde a gente vai poder discutir temas, levar nossos conhecimentos sobre a psicologia da infância. Eu sou professora de educação física. No momento eu estou aposentada, eu trabalhei na Escola de Educação Física da UFRJ. Eu me aposentei, mas eu continuo trabalhando como colaboradora voluntária. Eu não estou dando mais aula para graduação, mas continuo no meu projeto, que é o Projeto Brincante, que é um projeto que atua com as crianças do Hospital de Pediatria do Fundão. Temos um olhar assim mais próximo às crianças com leucemia, e o objetivo do nosso projeto foi levar o brincar para dentro do hospital. E, obviamente, teve o dedinho da Sílvia lá. Nós começamos bem perdidas, sem saber o que fazer, numa sala de espera imensa, de todos os ambulatórios da pediatria, com mais de 60, 80 crianças. Nós não sabíamos bem o que fazer, organizamos umas oficinas, mas assim, muito no escuro. E um belo dia a Sílvia se ofereceu para ir lá, graciosamente, sentou durante algum tempo, dividiu o tempo que ela tinha para ficar lá, sistematicamente, entre os 4 espaços que a gente oferecia às crianças, e dali ela nos chamou ao Néctar para dar um retorno sobre o que ela havia visto. E foi a partir dessa intervenção dela que nós, de fato, conseguimos nos inspirar na proposta do Acoltourier e ajustar dentro da nossa realidade o que nós poderíamos fazer naqueles espaços. Então, assim, para resumir, bem resumidinho, a partir da ida da Sílvia e desse retorno, nós sabíamos exatamente o que cada oficina, o que nós queríamos em cada oficina. E, a partir dali, nós ficamos sabendo o que deveria estar dentro daquela oficina ou ser retirado. Então, foi daí que o nosso trabalho deslanchou. O Néctar tem a clínica, tem a formação e tem a prevenção. E tem uma história muito interessante sobre a prevenção. Nós precisávamos criar um trabalho também preventivo, já que a prática Acoltourier se baseava nesse tripé. E lá fomos nós começar a criar esse trabalho. Então, nós criamos, primeiramente, no Néctar, um centro de prevenção, onde a gente recebia as crianças que vinham de uma instituição, e era lindo, porque as professoras diziam que no dia que as crianças tinham que ir ao Néctar, elas não esqueciam o uniforme. Esse projeto também foi uma riqueza, mais uma vez, né, uma proposta, uma iniciativa da Sílvia, que traz essa possibilidade desse trabalho tão rico chegar para as comunidades, né, para as escolas que também não tinham possibilidade de ter essa vivência. Então ali a gente aprendeu muito mesmo, porque era um trabalho preventivo. Claro que hoje eu estou na clínica, mas o que eu aprendi na prevenção faz toda a diferença. É muito importante passar pela prevenção e sempre foi o meu carro-chefe, sempre foi o amor da minha vida. Então você imagina receber 20, 25 crianças, né, passar por todas as etapas que envolvem, né, a prática psicomotora Acoltourier dentro da prevenção. Então foi um trabalho ímpar, pioneiro, foi de uma excelência, muito estudo para dar conta de poder fazer acontecer. Depois, nós criamos um trabalho preventivo como um projeto social,
numa instituição chamada Dispensário Santa Terezinha. Esse projeto eu fiz em parceria com a minha amiga Carla Maia, e tem uma história muito engraçada, que nós chegamos no dispensário, né, lá na Gávea, e fomos ver os espaços. Eu disse: Carla, aqui a gente não vai poder montar o trabalho, porque não tem espaço para a gente atender as crianças. Quando eu estou andando com a Carla para a sala da diretora, eu vejo um refeitório. Esse refeitório dava uma bela sala. Quando a gente chega lá, a Carla achando que eu ia dizer para a diretora da instituição que a gente não ia poder ficar, eu perguntei para ela: a gente pode tirar aquelas mesas e cadeiras do refeitório para a gente fazer o trabalho com as crianças? Depois a gente coloca tudo no lugar? Ela disse: ok, pode. E ali nós tivemos uma sala maravilhosa. A gente resolveu, né, que a gente ia desenvolver um projeto social, e a Silvia tinha uma vontade muito grande de trazer para a formação da PPA o estágio. Então, os alunos que tivessem o desejo de fazer um estágio, tivessem esse lugar. A gente foi e montou, e foi assim, na raça, porque eu conseguia as almofadas, a Silvia conseguia os materiais, a gente foi juntando e a gente desmontava e montava um refeitório, todo dia para acontecer. Aí a gente fazia as paredes de tecido, a gente põe enquadre do espaço, e ali aconteceu muita coisa. E depois da vivência que a gente tinha, éramos mais ou menos 3 ou 4 psicomotricistas trabalhando com as crianças, que eram muitas crianças, e os estagiários ficavam olhando, e depois ia para a aula. E aí tinha aquela aula sobre aquilo que tinha acontecido, linkando a prática com a teoria. Foram anos de uma parceria linda, de um projeto social. E aí nós acabamos chegando na casa de Leilá. Foi amor à primeira vista, né? Ali, como a gente já imaginava, a gente teve uma conexão, a gente acreditou logo no primeiro momento que poderia dar certo, e a Casa de Leilá e a Rede Cruzada se sentiram muito privilegiados de receber o projeto, da importância que tem o Necta para o desenvolvimento dessas crianças, e que nossas crianças aqui na Casa de Leilá seriam de alguma forma beneficiadas. E aí isso foi em 2016, nós começamos a montar o espaço, começamos a construir juntos essa parceria, Néctar e Casa de Leilá, e foi assim que tudo começou, né? Parece que foi ontem e, ao mesmo tempo, parece que é uma história de uma vida, né? E os frutos que nós já colhemos e ainda estamos colhendo dessa parceria são maravilhosos. Ficamos lá até chegar agora a pandemia, aonde a gente precisou fechar o projeto social. Vamos ver agora, após a pandemia, como vai se dar, o que vai acontecer. Esse é nosso tripé do Necta. Então nós temos a prevenção, a clínica e a formação. Essa é a base de sustentação do trabalho que a gente realiza. Eu acho também que tem uma marca importante no Necta, que é o fato de que, historicamente, o Necta passou a ser o representante da prática psicomotora ou couturier. É uma responsabilidade muito grande. E eu acho que o Necta, ele ocupa esse lugar, na minha opinião, com muita autenticidade. O Necta, ele representa uma metodologia que faz sentido para nós. Também dos seus valores, porque, gente, valor tem que ser agido. Não adianta a gente acreditar em coisas, seguir princípios, se a gente não age. Então, valor bom é valor agido. E isso, para mim, é uma crença. Eu sempre fui uma festeira. Eu adoro a festa, né? E sempre gostei de organizar os eventos. Então, eu sempre achei que o Necta precisava ter marcos de eventos científicos. Claro que foi regada
a meu DJ preferido, Boy, que animava as festas. Todo evento do Nectar é muito bom, assim, todos os eventos do Nectar são muito bons. Já fiz festa aqui dentro do Nectar da Tijuca, pequena, que foi um Halloween, já fiz eventos grandes. Passamos quase a noite toda fazendo 500 flores de papel. A expansão do Nectar foi o melhor que podia acontecer ao Nectar e foi também o natural. E aí ela virou para mim e falou, então você vai desenvolver o seu projeto no Nectar. Foi justamente no período em que a Silvia estava querendo fazer a expansão do Nectar, então foi tudo junto. Nós já estávamos há mais de 25 anos na Tijuca, naquele mesmo sobrado, com aquele pé direito alto, com aquelas portas azuis. Quando veio a proposta da coordenação, na verdade ela veio junto com a expansão. Foi assim que eu me tornei coordenadora. Era começar do zero, era implantar o setor administrativo e implantar um sistema dentro do Espaço Nectar. Foi importantíssimo esse momento porque eu pude ver em cada olhinho, sabe, em cada pessoa, um pouco do Nectar. Então, quanta coisa essa expansão trouxe. Temos 3 casas lindas. A Tijuca é linda, retrô, mas linda. A Barra é menorzinha, mas é um charme. O Humaitá é uma casa linda, com uma área maravilhosa. Então, como o Nectar ganhou, quantas coisas lindas aconteceram no Nectar. Agora é hora de pensar o futuro do Nectar, né?